símbolo máximo disso tudo, que foi a defesa que o ex-presidiário Lula fez do jovem que rouba um celular para ir tomar uma cervejinha. E isso acaba no que a gente assistiu há 3 ou 4 dias atrás, no assassinato do rapaz Renan Silva Loureiro, morto covardemente com 4 tiros por um celular. Esse é o resumo do projeto do PT e do ex-presidiário Lula. Durante eventos, no último sábado, Lula virou alvo de críticas devido a seus discursos polêmicos. Na cerimônia de oficialização do apoio do PSOL, o petista relembrou do Petrolão e disse que foi Sérgio Moro o responsável por quebrar a estatal e o país. Eu hoje estou feliz porque o Moro, sabe, eu nem sei o que ele está fazendo. Mas ele é aquele ditado que a gente aprende com a mãe da gente. Quem faz daqui na terra vai pagar na terra, e ele vai pagar por tentar manobrar a sociedade brasileira. Ele vai pagar na terra ao que ele levou esse país a quase quebrar uma empresa como a Petrobras, a quebrar a nossa indústria de engenharia, a ser responsável por 4.400.000 postos de trabalho fechados, a ser responsável por quase 170 bilhões que nós deixamos de investir nesse país, a ser responsável por 58 bilhões que nós deixamos de arrecadar, a ser responsável pela quebra da BR. Além de ter prometido o Ministério do Índio, Lula ainda disse que, se vencer, vai recriar o Ministério da Cultura e que não se importa com teto de gastos. Nós não vamos ter apenas mais um ministro de cultura, não. Além do ministro, vamos ter um comitê de cultura para que a gente faça da cultura uma coisa muito forte nesse país. Não será pouca coisa a transformação que nós vamos fazer. Não me peça para falar o teto de gasto. Não tem teto de gasto. O petista também defendeu a volta da relação brasileira com ditaduras e governos esquerdistas da América Latina e disse que vai extinguir os clubes de tiro para dar lugar a clubes de leitura. E vamos voltar a restabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Vamos tentar recuperar os BRICS. Só basta que você manda o Putin parar com essa guerra, porra. Eu não estou precisando de guerra agora. Eu estou precisando. E outra coisa, se prepare, porque esses clubes de tiro que for criado como eles criaram vai fechar. Nós vamos querer clubes de leitura. Nós vamos querer bibliotecas espalhadas por aí saída fora. Ao invés de tiro, vai ter um livro. Já em evento na Brasilândia, em São Paulo, o petista disse que o presidente Jair Bolsonaro não tem sentimento e que os policiais não são gente. Ele não tem sentimento. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Por fim, Lula voltou a criticar a graça concedida ao deputado Daniel Silveira e defendeu indulto a bandidos. Ele agora resolveu brigar com a Suprema Corte. Tá cheio de menino de 17, 18, 19, 20 anos que foram presos. Nem se sabe o crime que cometeram. Não tem advogado porque não pode pagar. E esse presidente, ao invés de visitar uma cadeia e dar indulto para quem merece indulto, ele resolveu dar indulto para um amigo seu que tinha cometido a barbaridade de ofender a Suprema Corte. Nas redes sociais, Bolsonaro relembrou de um alerta que fez em 2016 sobre os planos do PT de unificar a esquerda da América Latina e restaurou um vídeo de quando era deputado, no qual defendeu a população e os policiais. É que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Porto, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. Olha só, buscar a redução da moralidade penal,
uma política de planejamento familiar, buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados, tá ok? Lutar uma maneira para legítima, não apenas legítima defesa da vida própria de outros, mas legítima defesa do seu patrimônio de outrem, para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade de quem trabalha, que leva o terror ao campo. Tem que mudar a política de direitos humanos, são para humanos. Nesse domingo, em discurso, o petista voltou atrás e pediu desculpas aos policiais. Ana Paula Henkel, você tem falado aqui, né, Ana? Tem que deixar o Lula falar, é isso? Tem que deixar o Lula falar, para o Brasil ver as verdadeiras cores, né? As cores de um ex-presidiário. Agora ele fala, né, que esses rapazes aí, esses meninos, vítimas da sociedade, que eles são presos porque eles não têm, e não são soltos porque eles não têm advogados, porque realmente quem tem advogado, que tem entrada lá no STF, que pode impetrar mais de 400 recursos, tira presidiário da cadeia, tira condenado da cadeia, condenado em 3 instâncias, condenado por desembargadores indicados pela própria administração petista. Senhor desembargador Gebran Neto escreveu ali, né, no processo: há provas sobradas. A gente vai repetir isso aqui ad eterno. Aumentou a pena do ex-presidiário, mas quem tem advogados, né, senhor Lula? Quem tem advogados de olho aí no STF, como o senhor Cristiano Zanin, que inclusive o ministro Gilmar Mendes chorou, tomou água, ficou nervoso, fez homenagens ao advogado da defesa. É inacreditável, né? É cômico e trágico ao mesmo tempo. Agora, ele fala também do indulto aí da graça presidencial do presidente ao deputado Daniel Silveira, mas também não fala absolutamente nada de como ele protegeu o terrorista italiano Cesare Battisti, que assassinou 4 pessoas, assassinou inclusive um pai na frente de um filho, de um adolescente, foi protegido pelo ministro Barroso, mas depois, na administração do ex-presidente Michel Temer, ele foi extraditado e lá na Itália ele confessou os crimes. Lembrando que o ministro Barroso disse em sessão ali do plenário que ele era um homem inocente, que ele era um homem de bem, né? Agora, outro ponto interessante das falas aí, né, da campanha eleitoral de Lula, é como ele fala de pessoas o tempo todo. Ele não fala de ideias, aliás, ele fala de ideia assim: revogar a reforma da Previdência, revogar o teto dos gastos, revogar a reforma trabalhista, regular a mídia, o que mais? Moeda única para a América do Sul toda. E ele fala também, Vitor, na recriação aí do Ministério da Cultura. Eu vou falar uma coisa, Vitor, o Ministério do Esporte, que eu vi nas administrações petistas, foi uma baita ferramenta de corrupção, foi uma baita ferramenta ali, ó, de ralo para escoar dinheiro para dentro da própria administração petista. E muita gente me pergunta se pudesse ter o Ministério do Esporte de novo, se eu apoiaria. De jeito nenhum, para nenhuma administração, principalmente quando tem ministros aí indicados como Orlando Silva, né, o comunista Orlando Silva, que agora ele porque quer passar o projeto de lei que cala o povo brasileiro, o projeto da mordaça, o projeto da censura. Mas o brasileiro está de olho, esse projeto não vai passar. Diga, Mota. Brown, eu sugiro a Lula que vá visitar a família de Renan Silva Loureiro, que foi assassinado há alguns dias atrás. Vá lá e repita as coisas que ele falou. Eu sugiro a Lula que vá visitar as famílias dos 41 mil brasileiros que são assassinados todos os anos. Sugiro que ele vá ao cemitério de Sulacap, aqui no Rio de Janeiro, onde são enterrados os policiais militares. Vá lá com esse discursinho dele. Só no município do Rio de Janeiro, a polícia carioca estima que existam 55 mil bandidos armados com armas de grosso calibre. Nenhuma dessas armas foi comprada legalmente.
nenhuma dessas armas foi usada em clube de tiro. Essas armas vêm todas do contrabando, estimulado pela impunidade que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e os seus companheiros ideológicos transformaram em lei. A herança do PT é a decisão do STF, que em 2006 determinou que criminosos hediondos também tinham direito à chamada progressão de regime, ou seja, cumprir só um pequeno pedaço da pena. Com essa decisão, o STF derrubou uma lei que tinha sido criada por iniciativa popular, liderada pela novelista Glória Pérez, que coletou mais de 1 milhão de assinaturas. Essa é a herança do PT, é a liberdade dos assassinos de Tim Lopes, que os assassinos sequestraram, torturaram e mataram Tim Lopes em 2003. Um deles foi condenado a 40 anos de prisão, o outro a uma pena maior ainda. O primeiro, com 5 anos de cadeia, teve direito à progressão de regime, saiu e fugiu. O outro, com 7 anos, teve direito à mesma progressão de regime, saiu da cadeia e fugiu. Essa é a herança do PT. É a ADPF 635, que primeiro, por uma liminar do Fachin, depois por uma decisão do Pleno do STF, suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro desde junho de 2020 para não prejudicar o combate à pandemia. Brown, essas operações policiais estão suspensas até hoje. A polícia só pode fazer uma operação se comunicar previamente e pedir autorização. Esse é o Brasil do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário, descondenado. Valeu, Mota. E vou pedir licença aqui ao Zé e ao Fiuza. Daqui a pouquinho vocês comentam também essas declarações do Lula que a gente destacou aqui, porque agora temos uma entrevista especial aqui em Os Pingos nos Is. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio em São Paulo o deputado Daniel Silveira. Deputado, boa noite. Prazer tê-lo aqui. Boa noite a todos os demais da bancada e aos telespectadores. Deputado, para começar a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses atos de ontem. A gente tratou disso aqui na abertura do programa, essas manifestações que aconteceram em todo o país em defesa da liberdade. Como é que o senhor viu essa mobilização? Olha, na verdade foi muito claro, né? A intenção das pessoas era justamente defender a liberdade, né? O ânimo da população era totalmente positivo a esse tema, não teve nenhum tipo de agressão, né? Nenhuma confusão, na verdade. Então, isso logo se afasta daquela narrativa que é esvaziada sobre atos antidemocráticos, né? Tudo que tem pessoas de verde e amarelo, camisa da cor do Brasil, fala que são antidemocráticos ou idosos, né? Pintados, né? Que são pessoas totalmente patriotas e pessoas respeitáveis, né? Portanto, estão aqui há muito tempo, então acreditam ainda. Então, a sensação que foi passada foi de total esperança em tempos bons, na verdade, de liberdade de expressão plena. Oceana, sua pergunta. Boa noite, deputado. Bom, o brasileiro gostou, né? Tomou gosto pela política, sai às ruas hoje para defender a nossa Constituição, sabe o nome dos ministros, sabe o nome de comissões. Eu acho que assim nós vamos chegar aí num caminho muito maduro politicamente. Obviamente que temos acompanhado várias inconstitucionalidades por parte dos ministros, mas eu vou repetir durante muito tempo, viu, deputado? O senhor me perdoe se isso pode não lhe trazer boas lembranças, mas sobre a votação da Câmara, uma votação sobre uma inconstitucionalidade que foi a prisão do senhor pelo Alexandre de Moraes e a Câmara se ajoelhando ali e entregando a cabeça do senhor de bandeja para uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade no inquérito ilegal por parte do STF. Eu considero esse dia dessa votação na Câmara um dos dias mais bizarros, para usar a palavra aí do momento, um dos dias mais obscuros da nossa história política. O senhor conversou com os deputados que votaram a favor da manutenção da sua prisão? Alguns se arrependem, eles têm medo do STF, eles entendem que hoje é possível colocar um alvo nas costas de cada um porque eles votaram daquela maneira? Sim, Ana, assim, é uma questão que ela é muito ampla, na verdade. Aquele dia realmente foi um dia muito obscuro, né? O que aconteceu foi uma coisa totalmente à margem da Constituição, né? Não existe interpretação de um artigo que é literal, né? Não tem como explicar
para magistrados como se interpreta a Constituição dentro dos limites da lei. Não há subjetividade, não há interpretação, é literal. Então, quando foi feita essa votação, a votação que também, né, dentro de um inquérito que é totalmente inconstitucional, o 4781 e também o extinto 4828 que foi arquivado, nós vimos ali a pressão do Poder Judiciário ante o Poder Legislativo e houve sim algum tipo de chantagem ali. Vários deputados, não fui eu que procurei esses deputados, vários vieram até mim para poder relatar algumas questões que, despiciando colocar aqui agora, mas que coadunam com aquilo que todas as pessoas suspeitam, né? Então deixa de ser uma hipótese para se tornar um fato. E eles vieram dizendo que trocariam imediatamente o voto, foram enganados. Seria uma prisão, como se fosse uma prisão para assustar. Mas não existe prisão para assustar ninguém. A prisão ou tem um crime ou não tem. E se esse crime é punível com cerceamento de liberdade e, claro, tem que respeitar a persecução penal. Se é um crime contra a honra, né, a LSN não se aplicaria em nenhum momento, porque é o próprio entendimento da Corte que ela só se aplica com desdobramento do tipo objetivo penal, ou seja, não somente a letra de lei, mas o fato tem que se desdobrar e se tornar um caso concreto. Isso aí foi julgado, né, em várias questões e pacificado pela Corte, e a própria lei, né, já extinta 7170 de 83, já tinha então sido revogada e nessa própria lei já se explicava esse parâmetro também. Então foi até uma análise sistêmica dos artigos, salvo engano, 1º e 2º da lei. Então esses deputados sim se arrependem hoje. Vários vieram relatar a mim mesmo essas questões aí. Deputado, a pergunta agora é do Guilherme Fiuza. Boa noite, deputado Daniel Silveira. O senhor acha que o senhor foi muito bem recebido nas ruas, nas manifestações de ontem, e no Congresso, o senhor acha que os seus colegas estão respeitosos em relação ao seu mandato? Fiuza, boa noite. Na verdade, tem muitos deputados que respeitam o mandato de todos, né? Na verdade, o mandato não pertence a eles, não pertence a mim, pertence ao povo. Durante um tempo, né, de 4 anos, aí, o senador de 8, né, que é aquele tempo pré-determinado em que nós somos investidos do mandato. Então, não cabe a deputados ou juízes, né, virem a tentar colocar algum tipo de parâmetro no mandato. Então eles têm que respeitar, por mais que um ou outro não goste de mim, assim, talvez como eu não tenha simpatia por todos, eu vou respeitar o mandato, porque não é a pessoa do meu, inclusive até de pessoas que são antagônicas a mim politicamente, que eu vá até eles e tente rechaçar o mandato, porque eles representam uma parcela da sociedade independente do pensamento. Então eles têm que me tratar com respeito, porque não é o Daniel Silveira, é uma instituição investida do mandato, mas se não respeitarem, a gente tenta colocar ali o respeito através do trabalho. Roberto Mota, sua pergunta, Mota. Boa noite, deputado, é um prazer revê-lo. Eu estava ontem em Copacabana, testemunhei a recepção que o senhor recebeu. Eu acho que eu estava no primeiro carro de som que o senhor subiu e foi realmente impressionante ver a reação do público. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor foi processado com base na Lei de Segurança Nacional, enquanto verdadeiros terroristas, como os grupos antifas, né, fazem manifestações violentas, destroem patrimônio, fazem incêndios e ficam impunes, né? O senhor é um dos autores de um projeto de lei que classifica esses grupos antifa como terroristas, né? Se eu não me engano, é o projeto de lei 3019 de 2020. Como é que o senhor se sente sendo processado com base na Lei de Segurança Nacional, enquanto o seu projeto, que criminaliza os verdadeiros terroristas, está parado no Congresso Nacional? Olha, na verdade eu sinto que acabou se tornando contraproducente. Mota, primeiramente, parabéns pelo trabalho, eu sou teu fã. Olha, o que acontece? Quando eu apresentei esse projeto, que é a função precípua do deputado, né, principalmente é essa, legislar, dentre outras, inclusive no Conselho de Ética, usaram a apresentação de um projeto de lei como subterfúgio para me colocar sobre cassação, né? Quando disseram que eu apresentei um projeto para colocar pessoas que lutam pela democracia, muitas aspas na palavra lutam pela democracia, na frase, usaram esse projeto para tornar os antifas um grupo terrorista como um motivo para me caçar. Quer dizer, a ideologia, ela está tão impregnada dentro do legislativo que as pessoas esquecem a função de fato do legislador e começam a brigar ideologicamente. Eu não tenho óbice algum em discutir as ideias na tribuna ou em plenário, tanto faz, nas comissões. Contudo, a função que é a concreta do parlamentar, ela tem que ser respeitada. Então, eu me sinto, na verdade, sim, às vezes desmotiva um pouco, porque a contraproducência do parlamento em alguns assuntos acaba te desmotivando. E as pessoas que dão o apoio nas ruas e acompanham, seja pelas redes sociais ou
pelo jornalismo independente, né, que é um jornalismo mais sério, então elas começam a cobrar os deputados, então a gente consegue ter esse reflexo no bom trabalho. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé? Certo, muito boa noite, deputado, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Deputado, qual é a sua expectativa a partir de agora? O senhor vai ser candidato ao Senado ou Câmara? Qual é a sua expectativa a partir de agora? Zé, boa noite. Então, a expectativa é tentar disputar uma vaga no Senado mesmo, até por conta talvez da projeção política que eu acabei tendo, né? Acabei aderindo das pessoas, o apoio muito claro também nas ruas, que eu consigo compreender e entender dessa maneira. Venho pelo PTB, né? Eu sou candidato pelo PTB, não fui para o PL. O PTB é um partido que ele tem, né, a amplitude conservadora desde o estatuto, e a gente está tentando transformar um partido muito grande mesmo nessa seara. E eu não vou explicar aqui todos os meandros dessas questões entre partido e ideologia, mas que eu acho bom esse multipartidarismo. Não adianta contemplar somente um e ter a mesma história se repetindo, né? O déjà vu do que aconteceu de 2018 para cá, com traições em sequência pelo presidente. Então venho sim ao candidato ao Senado, né? Dentro da lei, né? Nada me impede, por mais que manobrem o direito positivado aqui no Brasil, não há o que se fazer dentro daquilo que a lei preconiza. Então, até o presente momento, eu venho candidato ao Senado, pelo Rio. Deputado, e desde que o senhor foi indicado às comissões na semana passada na Câmara, houve uma pressão em cima do partido do senhor, do PTB, para que retirasse o nome do senhor. Queria saber do senhor se já imaginava esse tipo de reação por parte do universo político para cima do partido do senhor, e qual deve ser o que deve acontecer agora? Existe alguma chance de que a liderança do partido retire o nome do senhor dessas comissões ou não? Não, na verdade eu permaneço nas comissões. Eu não sei por que entrou essa discussão, que na minha opinião foi um sensacionalismo muito barato, na verdade, porque eu já recusei a CCJ no primeiro ano, porque eu já tinha outras comissões que eu iria atuar. Atuei em várias comissões, até concomitantemente, saía de uma para defender outra pauta que é totalmente divergente daquilo que eu defendi, então a mente até cheguei a embolar nos assuntos. E quando fui à CCJ, que é Comissão de Constituição e Justiça, eu sou tecnicamente preparado para ela, enquanto tem deputados que não sabem nada do que estão fazendo ali na verdade, inclusive alguns da oposição, e eles não se autoflagelam. Não, eu tenho que sair porque eu não conheço do assunto. Inclusive, pautas que são constitucionais, devem ser debatidas seriamente, ficam pela ideologia e são arquivadas, ou então ficam durante muito tempo, dando morosidade ao trabalho. Então, não tenho intenção de sair, a não ser que fosse por algo que trouxesse em troca, né, talvez o que a gente pode dizer que não é a palavra certa, mas em acordo, para entregar à sociedade alguma coisa que seja de fato positiva. A gente pode até negociar uma saída, mas eu não tenho a pretensão de sair, porque também não tenho a pretensão de sair ou de ficar, tanto faz, é o trabalho do parlamentar. Luciana. Deputado, desculpa a insistência no seu caso, mas o seu caso é uma das coisas mais difíceis de explicar aqui nos Estados Unidos para democratas, republicanos, independentes, para qualquer pessoa aí que entenda um pouco de Constituição e sabe a importância, né, que uma Constituição, como ela precisa ser respeitada. O crime do senhor teria sido um crime inafiançável, depois passou a ser cobrado a fiança, o senhor conseguiu arrecadar, se eu não me engano, R$100 mil, pagou a fiança. O que aconteceu com esse dinheiro? Qual foi o caminho dessa história aí da fiança na ilegalidade toda do caso do senhor? Claro, vamos lá, vou tentar sintetizar aqui. Acontece o seguinte, o crime não era inafiançável. O que aconteceu para gerar essa narrativa e o convencimento das pessoas de inafiançabilidade do crime é que foi decretada uma prisão preventiva. Contudo, a prisão preventiva ela não se aplica em hipótese alguma a parlamentares. Isso já até a DI 5526 foi julgada e pacificada também pela Suprema Corte, né? E maioria dos votos. O voto vencedor, inclusive, foi do próprio ministro, né? Que foi o relator desse meu caso. E, na sequência, quando ele diz que a prisão é preventiva, e se é preventiva não se aplica fiança, portanto, um crime inafiançável. Isso foi uma manobra jurídica tão teratológica que até alunos do terceiro período que conheço na faculdade e que também sou graduado, eles dizem, olha, isso aqui não existe. Daí em diante, quando a fiança é arbitrada, ela pode ser paga até o final do processo, antes do trânsito em julgado. Não há que se estipular prazo de 48 horas. Portanto, foi feito isso, na verdade. Ele estipulou um prazo de 48 horas. É claro que R$100 mil a gente não tira do bolso na hora, é um dinheiro de uma quantia bem elevada, até mesmo que for em banco, também tem uma morosidade para projetar esse dinheiro e movimentar.
Então conseguimos aí, foi até o deputado Carlos Jordi que iniciou essa vaquinha, foi em torno de R$118 mil. E foi paga a fiança tempestivamente, contudo foi por telefone, salvo engano, não foi publicado no sistema, né, que tem que ser também colocado no sistema, e a conta foi fechada assim que foi depositado o dinheiro e segue até então, como eles gostam de dizer, paradeiro desconhecido. Eu não sei onde está o dinheiro, mas basicamente foi isso. Não existiu crime inafiançável, que crime inafiançável é rol taxativo, prisão preventiva não se aplica em hipótese alguma parlamentares, então foi tudo sim um esforço hercúleo aí para Herculeio para poder colocar um parlamentar atrás das grades sem motivo legal. Fiuza. Questão do seu direito ao uso das redes sociais. Fiuza, na verdade, eu já posso utilizar as redes sociais, contudo, as minhas redes sociais seguem bloqueadas, já foi feita uma petição, meu advogado, doutor Paulo Faria, já atravessou uma petição, salvo engano, ontem, solicitando que seja cumprida, então, a determinação do presidente, né, o indulto da graça dele, está lá preconizado também no artigo 84 da Constituição, inciso 12, muito claro, né, também não cabe interpretação e sequer pode ser discutido por outro poder, né, porque é uma função também constitucional do presidente, deve ser respeitada. Quando ele entendeu o exagero de outro poder, ele então agiu trazendo o jogo para dentro das quatro linhas, como se diz. Então, eu posso até utilizar as redes sociais, só que eu quero recuperar as minhas redes sociais com os seguidores que eu já tinha, com as ideias que eu já defendia, para que eu possa dar o segmento desse trabalho aí. Mota. Deputado, o senhor tem 2 filhas, se eu não me engano, tem uma mãe que tem problema de saúde, e o senhor ficou quase 11 meses preso. Como foi o seu sentimento? O que passou na sua cabeça, sabendo que o senhor estava preso ali, enquanto no Brasil milhares de criminosos são soltos, criminosos violentos, criminosos presos em flagrante no ato de cometer um crime armado? Milhares desses criminosos são soltos todos os dias nas audiências de custódia do Brasil. Como é que o senhor se sente? Então, Mota, essa pergunta ela é muito complexa, mas de simples entendimento. É porque funciona assim, você tem a lei deve ser respeitada e deve combater o crime. Então, quando eu fui preso, né, fiquei basicamente 11 meses, a maior parte desses meses, em torno de 8, eu fiquei dentro do presídio. E pessoas que de fato responderam crimes, outros também que estavam ali de forma totalmente errônea, porque também eram processos que desde o início deveriam ter anulidade, porque, como eu disse até ontem no programa 4x4, eu acompanho desde 2008 essa escalada do Poder Judiciário em arbitrariedades, em desrespeito ao devido processo legal. Até tenho uma tese escrita a respeito disso, que também discuto muito em alguns grupos, porque vale a pena combater isso. Então eu me senti muito impotente nessa seara, porque eu sabia que não existia crime, nós sabemos e a maioria das pessoas sabe, mas tentaram jogar essa narrativa, né, que xingar ministro, que também não aconteceu, não xinguei. O que eu falei ali em um momento de emoção e que pode acontecer novamente com qualquer um, comigo mesmo, isso aí não é crime, né? E se caso for crime, é ação penal privada, né? Crime, artigo 138, 139 e 40 do CP. Então é muito claro, as pessoas vão lá e processam, se tem indenização, tem. Agora, o que não cabe é tentar gerar uma narrativa para colocar um opositor político porque não cai nas graças de alguém, mas cair na graça do presidente, né? Assim, fazendo essa analogia aí, para poder devolver à sociedade o respeito e a esperança na normativa jurídica do Brasil. Então, me senti impotente, na verdade, porque eu tive que aprender a ser mais resiliente dentro de mentiras e ataques que eram inverídicos sobre a minha honra e a minha família, para que eu pudesse vencer. Mas dizem que um homem com a razão, enquanto tiver com a razão, é imparável, é invencível. Para você que está chegando agora, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o deputado Daniel Silveira. Mais uma pergunta, vinda de Brasília, José Maria Trindade. Vai lá, Zé. Perfeito. Deputado, eu tenho dito aqui de que essa graça assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, ela acabou fechando uma lacuna aberta pelo Congresso, que fez um estrondoso silêncio. Eu entendi que o Congresso é que deveria ter tomado esta iniciativa de apoiar e de aprovar um projeto. Inclusive, existem dois partidos que assinaram, o PTB e o PL, assinaram esse pedido de anulação do processo. O senhor não se sentiu ali abandonado pelos colegas e pelo próprio Congresso Nacional, não? Zé, assim, na verdade, foram 5 pedidos feitos para a sustação da ação penal 1044,
que é a ação penal que chamam de 1044, que tramitou no STF, tramita ainda, né? E foram feitos esses 5 pedidos. 3, eles perderam o prazo, porque são 45 dias improrrogáveis, deve ser analisado pela mesa. Esses 3 não foram pautados, após foram feitos, ainda que ainda estão tempestivos, que ainda não findou o prazo constitucional. Mas também entendo que houve sim uma pressão, entendo não, sei que houve a pressão por parte do outro poder para que não fosse pautado, e publicamente eu ainda vou falar, talvez chegue a esse ponto, do motivo, né, o porquê que não foi pautado aí corretamente, ou seja, a lei não é seguida pela chantagem do outro poder, e tem lá os motivos, e são motivos que são caros à sociedade, mas que não cabe falar agora, nesse momento. Eu peço vênia, mas em um momento oportuno eu vou poder falar sim, mas realmente aconteceu a chantagem, por isso não foi feito. Deputado, queria falar um pouquinho sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro, da graça que ele concedeu ao senhor. Foi uma surpresa esse decreto? E qual foi a sensação do senhor assim que recebeu a notícia da assinatura desse decreto? Queria saber também como é que foi o encontro com o presidente. Foi na quarta-feira, naquele ato cívico em Brasília. Foi a primeira vez que o senhor encontrou com o presidente depois da graça? E aí, como é que foi essa interação? O que ele disse ao senhor? O que o senhor disse a ele? Sim.